Oi, boa tarde, gente. Gostaria de, em nome da organização do evento, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos professores aqui nessa mesa redonda, o professor Dr. Paulo Ronck, o professor Dr. Alexandre Zamit, o professor Dr. Fernando Hashimoto. O tema dessa mesa é os desafios e as possibilidades atuais da pesquisa em performance no Brasil. E a gente vai ter uma fala dos professores e aí no final a gente vai abrir para perguntas. Então, sintam-se à vontade, tomem nota, que se vocês quiserem perguntar depois, a gente vai estar... Os professores, na verdade, vão estar se esforçando para responder, eu vou estar só gerindo. Vou passar a palavra, então, agora para o professor Alexandre Zamit. Bom, gente, boa tarde, obrigado pela presença. Aproveito aqui para cumprimentar mais uma vez a dona Irã, reiterando todas as felicitações já feitas pela iniciativa do projeto e pela temática relevante para a nossa área. Cumprimentar os colegas também, Paulo Ronck, obrigado por compartilhar, professor Fernando Hashimoto, nosso doutorando Felipe, aqui presente também. Então, gente, avançando aqui já para o tema, desafios e possibilidades atuais na pesquisa em performance musical do Brasil. No Brasil é um tema bastante amplo e eu racatei essa amplitude para trazer uma fala mais genérica, né? Não vou descer tanto para questões específicas, e dialogando um pouquinho com a minha experiência prévia, seja como coordenador de programa, coordenador de pós e docente responsável por vários anos pela disciplina de metodologia de pesquisa em música. Então, vou fazer algumas contextualizações históricas aqui da nossa área, trazer questões e preocupações que muitas delas, felizmente, já estão superadas, mas que a gente precisa ter essa dimensão para a gente não abaixar a guarda, né, ficarmos atentos. Então, 4 considerações preliminares que eu queria compartilhar aqui com vocês, né? A primeira é a performance musical vista como uma dimensão prático-artística e, às vezes, prático-técnico e, às vezes, apenas isso, né? O que, num passado não tão remoto, nos jogava numa situação de que os performers não eram para a academia, ou a academia era para maus performers, e isso deu espaço, inclusive, para o surgimento não são métodos, mas de posturas científicas como a pesquisa artística, que buscou justamente sanar essa situação que na Europa, por exemplo, era muito evidente, né? Os conservatórios com formação técnica para músicos práticos e os PhDs para musicólogos, teóricos, etc., né? Então, isso, felizmente, é uma questão superada. A gente tem a nossa área como uma sub-área relevante da grande área de artes aqui no Brasil. A gente tem nossa associação de pesquisa, a gente tem nossos programas de pós-graduação, programas de excelência como o nosso, por exemplo, nossos veículos de publicação especializados, né, na nossa área de performance específica, né? Mas ainda assim é bom a gente ficar atento. Outro dia eu estava ouvindo uma rádio importante e veio o assunto de pseudociência, né? E de uma pesquisadora importante que tem uma atividade bastante relevante justamente nesse período que as ciências foram tão atacadas, né? Mas ela tratou de pseudociências e levantou áreas que não dizem respeito à ciência, dentre elas astrologia e música. Aí eu dei um pulo da cadeira, né? Eu queria saber qual que é o conceito de ciência, né? Porque se ciência é conhecimento, e se o conhecimento abrange diversas áreas, né? E se a nossa área de artes é uma área que tem programas de pós-graduação, que tem associações, o que falta, né? Qual que é o diálogo com ciência que não aparece, né? Então, você vê que é uma questão que não é apenas de performance, mas da área de música e talvez de artes como um todo. Um outro aspecto é a multiplicidade da performance musical. Quando a gente vai fazer uma pesquisa em performance musical, a gente precisa fazer um recorte, obviamente. Isso, às vezes, é um pouco difícil, porque performance musical abrange vários contextos, várias práticas, várias músicas, várias musicalidades, né? Um outro aspecto é a vocação interdisciplinar, que é muito valiosa para a gente, né? Foi colocado aqui na mesa anterior que todas as pesquisas de ponta, em diversas áreas, estão avançando
e estão fazendo uso de relações intertransdisciplinares, né? Mas isso trouxe para a gente alguns riscos, né, da gente, às vezes, se enveredar de maneira ingênua por outras áreas. Então, como a gente não tinha métodos ou referenciais para a nossa área de performance, em geral, a gente avançava para outras sub-áreas da música que não propriamente a nossa, né? Então, a gente meio que se travestia de musicólogos, ou de biógrafos, ou de historiadores, às vezes de sociólogos, e a gente se enveredava mal por esses temas, porque não são nossos temas, né? E o pior, a gente deixava de contribuir para a nossa própria área, ou seja, aquilo que a gente tem no nosso métier, que a gente tem a nossa vivência, que a gente tem as nossas próprias reflexões, a gente deixava de lado, talvez por um exercício de legitimação, acatando outras áreas, né? E o último ponto que eu queria trazer para vocês é a performance, historicamente, como a dimensão menos tangível da música, né? Então, a performance no passado pouco se documentou. A gente tem os tratados de práticas, né? A gente tem indicações performativas relevantes nas partituras. Aqui eu já estou fazendo um recorte para a música de concerto ocidental, né? Mas antes do registro de fonogramas e audiovisuais, a prática performativa se perdeu, né? A prática, a música, por exemplo, anterior ao período clássico, era uma música prática, né? A música de Bach era uma música prática, por isso que ele deixava muitas vezes a instrumentação aberta, para poder se adequar a diversas contingências, né? Mas isso fez com que as atividades de pesquisa em música se centrassem um pouquinho, e mais uma vez, isso já está superado, mas no passado, no texto, no que existe de documento, por isso não existe uma historiografia da performance, existe uma historiografia de obras, de compositores, de períodos, né? E aí, por isso eu trouxe um recorte aqui desse texto, que é muito bacana, do Guido Adler, que é o texto que ele propõe a musicologia a música como um campo não apenas de práticas e criações artísticas, mas um campo de investigação científica. Isso lá em 1885. E não cabe nenhuma crítica a esse texto, de maneira nenhuma, mas a gente precisa entender esse texto como um texto já histórico. E para a gente ver como as questões performativas passavam muito longe dessas premissas daquele momento, né? Então, é um texto extenso, eu selecionei alguns tópicos aqui para a gente. Primeiro, se uma obra de arte não é registrada em nossa notação, isso Adler falando, ela precisa ser transcrita. Então, a natureza estrutural da obra de arte pode ser examinada. Então, tem alguns termos aqui que são muito simbólicos para a gente, né? Obra de arte, né? Notação, ela precisa ser transcrita, natureza estrutural. Então, a gente já vê o teor aí, até filológico, desse primórdio da musicologia. Enquanto cantos naturais emergirem livremente das gargantas e sem reflexão, enquanto os produtos sonoros emergirem confusos e desorganizados, não há como se falar de arte tonal, e ele coloca isso em oposição a outros sons e ruídos que ele classificou como amorfo, fortuitos, etc. Então, você vê um recorte de objeto musical muito restrito ao que ele entende por arte tonal, não no sentido de tonalismo, mas arte de sons musicais, de sons instrumentais, vocais, musicais, né? Então, a gente não consegue contemplar aqui, obviamente, esse tipo de pensamento aplicado a um futuro de música eletroacústica, por exemplo, ou ruidismos, etc., né? Descoberta da verdade, avanço do belo, aí uma ideologia da época, né? Referencial modelos científicos, ele traz referenciais de áreas de conhecimento das ciências naturais, por exemplo, né? Ele acata como materiais de investigação ritmo, harmonia, melodia, então questões estruturais compositivas, né? E aí, por fim, ele tem uma subseção pedagógica, que é o que a gente entende hoje por teoria da música, que rudimentos, normas, regras necessárias para se aprender a arte, né? Isso nas palavras dele. Então, a gente não consegue ver como a performance pode ser contemplada nesse primeiro desenho de ciência voltada aos estudos sobre música, né?
E aí a gente tem um ponto de viragem importante, que é a música eletroacústica, né, e seus correlatos analíticos. Né? Estou falando aqui de Sheffer, de Smalley. Né? Então a gente sai da escritura, a gente sai da partitura e se volta, essa é a proposta de Sheffer, por exemplo, se volta ao som, a questões de timbres, e a gente sai da escrita, porque a gente está tratando de uma música que não produz mais partituras, não produz mais texto, e a gente, no lugar da escrita, a gente coloca a escuta. Então entra a partitura de escuta e a análise se volta para isso. Aí a gente tem um segundo ponto importante, mais recente, que é a musicologia da performance, que aí a gente avança também para diversos potenciais de estudo que não consideram como ponto de partida ou ponto central a partitura. E com isso contempla diversas tradições musicais que não recorrem à música notacional, vamos dizer assim. Né? E aí, avançando mais um pouquinho, eu tenho um interesse específico por articulação de processos analíticos e performance. Né? E a gente tem uma relação, às vezes, muito problemática em relação a isso. Né? Primeiro, porque muitas vezes a gente produz na área de performance análises que não se articulam muito com questões performativas. Mais uma vez, uma tendência da gente tentar se legitimar, mostrando que a gente entende do que a gente faz, fazendo análise. Né? E a gente desconsidera que a gente já faz análise. Né? Na nossa atividade de performance, na nossa atividade criativa, reflexiva, a gente tem uma análise embutida ali no nosso processo. E por que não a gente falar dessa análise, que é a análise do performer, análise que um musicólogo não pode fazer? Né? Porque existe uma questão de consideração de fisicalidade, de materialidade instrumental, inclusive, de questões sensíveis sonoras, de gestualidade, de energia sonora, que é só na nossa lida, dia a dia, de ateliê mesmo no nosso instrumento, que a gente vai desenvolver. Então, existe um processo analítico, reflexivo, deliberado, crítico, que acontece no processo de preparo da performance, mas que muitas vezes não é registrado, né? Não é sistematizado na forma, por exemplo, de um texto. E isso se perde. E isso é uma diferença da prática artística e, por exemplo, das investigações artísticas ou das pesquisas artísticas. Né? Que a prática artística em si, a gente resulta de um produto artístico. Né? A gente, na nossa área específica, a gente prepara a performance de uma obra e a gente apresenta essa obra, ou uma performance que não se fundamenta numa obra. Mas, na prática artística em si, a gente não necessariamente compartilha os processos, as reflexões que aconteceram durante o preparo dessa manifestação artística. Né? Então, por que a gente não pode explorar afinidades desses processos analíticos e performance? Ambos são processos interpretativos, heurísticos e criativos. Né? Uma boa análise é uma análise criativa, né? Uma análise que vai para além do texto e para além das prescrições e previsões do compositor. Isso os próprios compositores dizem, né? Puxa vida, eu não tinha me dado conta disso. Né? Performance, mesma coisa. Não há a presunção de se desvendar, de reproduzir ou de traduzir um ideal, de determinar uma interpretação, uma leitura única, definitiva. Né? Nem análise, nem performance, isso é uma posição minha, devem ser vistas como uma atividade comprobatória, né? Mas uma atividade especulativa. Né? E isso eu acho fundamental, complementariedade entre rigor e intuição. Então a gente precisa ter sim uma sistematização, uma deliberação, uma previsão, um planejamento, né? Uma articulação com pares, né? Isso faz parte da atividade científica e acadêmica. Né? Mas também um espaço para a intuição, para aqueles achados analíticos ou performativos que aparecem quase que por acaso, mas que não é por acaso, é um trabalho inconsciente nosso ali que está labutando aí em coisas que às vezes uma atividade mais racional e mais sistemática não dá conta. E aí alguns riscos dessa relação de análise e performance. Então são riscos que a gente conhece muito bem e que a gente já está lidando bem com isso. Né? Mas o primeiro é a análise como tutora da performance, como se o performer não tivesse autonomia de compreender
aquilo que ele faz, e para isso ele precisa de uma análise de teor mais musicológico para orientá-lo, né? E o segundo, o inverso, a performance como projeção de achados analíticos. Então você desenvolve uma análise de teor mais musicológico, e aí a performance se volta a demonstrar esse achado. E o resultado são performances ingênuas, caricatas, né? E por isso eu trouxe essa frase do Lessig que eu gosto bastante, né? Que ele diz, a questão não é como e quando um achado analítico deve ser projetado em performance, mas se tal achado analítico deve ser projetado em performance, né? Isso é uma questão importante. Trazendo aqui um autor referencial, o Rink, ele faz um pouquinho essa distinção, né, de uma análise que é prévia à performance, que é aquela análise que busca fundamentar uma performance, né, e que corre o risco de ser uma análise prescritiva da performance, e uma análise da performance, que é você analisar fonogramas, né, você decupar e você entender o que aquela performance traz, né. E aí o risco desse segundo modelo é de serem análises descritivas, ou seja, você ficar descrevendo, você ficar fragmentando e descrevendo o que a performance fez, e que às vezes é muito mais interessante você ouvir a própria performance do início ao fim do que uma atividade descritiva que não avança para uma discussão crítica, né? E aí, complementando a isso, por que não uma análise simultânea ao preparo da performance, né? Não aquela análise feita na escrivaninha, né, no nosso desktop, mas aquela análise feita no próprio instrumento, né? É isso que tem me interessado atualmente, né? Você colocar a partitura na estante, sem métodos ou sem referenciais analíticos a priori, mas o que aquela partitura te diz? O que ela pede? Né? Qual que é o tipo de reflexão, qual que é o tipo de procedimento, inclusive mais técnico, por que não, operacional, vamos dizer assim, para a gente estabelecer um percurso analítico no processo de preparo daquela performance, né? Então, mais uma vez, aquela performance que a gente faz ao instrumento, na leitura, no nosso mergulho da peça, né? E a gente tem alguns referenciais, porque a nossa preocupação é metodológica, inclusive, né? Até por uma questão institucional, né? Quando a gente vai, institucional mesmo, né? Quando a gente vai submeter um projeto para a FAPESP, a gente precisa dar um escopo metodológico ali, e isso é uma coisa relevante, importante que a gente faça realmente, né? Então, a gente tem já caminhos metodológicos que trazem essa dimensão prática, performativa não no sentido de performance musical, mas performativa no sentido de colocar a ação humana como motor da pesquisa, e não dados, documentos apenas como motores da pesquisa, né? Então, quais são os caminhos, quais são os métodos, quais são as possibilidades e quais são os cuidados da inserção da dimensão prático-artística no processo de pesquisa? Então, como é que a gente pode colocar a prática como aquela engrenagem que vai conduzir a nossa pesquisa, mas fazer isso de uma maneira que seja científica, que seja acadêmica? E a gente tem alguns cuidados em relação a isso, né? E a gente precisa fugir de certas ciladas, né, que às vezes a gente encontra por aí, né? Que a prática rotineira, a prática do dia a dia, o que diferencia da prática mais científica, entre aspas, vamos dizer assim, é que a prática científica envolve reflexão, envolve repetição deliberada, prática deliberada, envolve uma atividade crítica. E aí a gente está dizendo que na nossa atividade rotineira a gente não reflete, a gente não é crítico. Então é um perigo isso, né? O que a gente precisa diferenciar da nossa prática do dia a dia, de uma prática que tem uma previsão mais acadêmica, mais científica, é da gente cuidar de uma certa sistematização, de um certo rigor, não um rigor que não tenha rigor na prática do nosso dia a dia, mas um rigor de documentação, inclusive. Porque é previsto que a gente dissemine, que a gente compartilhe os dados, e não apenas os dados finais, mas os dados parciais. A gente está numa área que muitas vezes o processo é tão ou mais importante do que o resultado final, né?
conceitualização de processos, por exemplo. Não por acaso, a Inova aqui da Unicamp, na questão da inovação, ela está incluindo esse tipo de questão, né? Processos e técnicas, desenvolvimento de processos e técnicas, e não apenas patentes, por exemplo. Então, a gente tem algumas questões, conquistas já da área de humanidades, e das pesquisas de teor qualitativo, que são importantes para a gente. Desculpa, dona Irã, desconsiderei completamente eu estou mudando o slide aqui, eu acho que você está indo no meu, né? Desculpa, viu? Então, quais são essas conquistas? A inserção do sujeito pesquisador naquele fenômeno a ser pesquisado. Então, a gente não tem mais aquela premissa da observação objetiva, imparcial, não intervencionista. Muito pelo contrário, a gente quer intervir no processo, a gente quer atuar no processo, né? O singular, então, a gente ganha, a gente abre mão daquela, quase da necessidade de uma generalização no processo de pesquisa, seja em métodos dedutivos ou métodos indutivos, né? Então, o singular ganha o lugar, o caso específico, né? E aí, dentro das qualitativas mesmo, posteriormente, em métodos mais alternativos, o questionamento do textocentrismo. E aí entra as pesquisas performativas, nas quais a ação humana entra em jogo, né? E quais são os riscos do nosso lado, né? Da gente acatar esses potenciais de pesquisa para atender apenas ao nosso interesse particular, ao nosso aprimoramento de habilidades. Então, esse é um risco, né? Da gente ficar estudando o nosso instrumento, o nosso repertório, as nossas práticas, e a gente tentar reverter isso em algum resultado com uma vestimenta acadêmica, de maneira a legitimar uma prática que é puramente artística. Então, esse é um risco que a gente pode evitar, né? Então, a gente tem, eu listei aqui algumas dentre várias, né? A observação participante, que é mais conhecida, mas a pesquisação, a pesquisa guiada pela prática, a prática como pesquisa, a autoetnografia, eu coloquei uma interrogação aqui, a gente vai saber por quê, e a pesquisa artística, que já foi tratada aqui em mesas anteriores, né? Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente faz essas aproximações para a nossa área. Por exemplo, a pesquisação, que é muito acatada na área da educação, por exemplo, né? Tem um processo que é muito interessante, né? Que é esse ciclo de ação, é como se fosse uma espiral ascendente, né? Uma prática, uma avaliação, ajuste, melhora da prática, avaliação, ajuste, melhora da prática, avaliação, ajuste. E nesses ajustes envolve descartes, inclusive, abandonos e tal. Mas isso é o que a gente faz na nossa área de performance. A gente está fazendo isso o tempo todo. Prática, ajuste, reflexão, crítica, descarte, novas práticas, etc. O que a gente precisa é ter uma ação de documentação disso, né? O cuidado que a gente tem que ter é que toda a pesquisação, a pesquisa guiada pela prática, todas elas prevêem uma dimensão coletiva. Então, uma intervenção num coletivo, uma prática pedagógica, por exemplo. Então, quando a gente traz isso para o âmbito individual, a gente precisa tomar um certo cuidado para a gente não estar atendendo a interesses específicos nossos, né? É uma questão de ética de pesquisa. A autoetnografia, que tem se popularizado muito na nossa área, eu tenho um pouquinho de pé atrás com isso. Por isso que eu coloquei etnografia, né? Porque a etnografia prevê um estudo das relações sociais ali de um grupo. A autoetnografia, no caso, é preferencialmente de um grupo cultural diferente daquele do pesquisador. Mas você vai tratar das relações sociais, das relações políticas, das relações econômicas, das relações religiosas, por exemplo, né? E a autoetnografia, né, se volta ao próprio pesquisador, mas existe a expectativa de que seja o pesquisador inserido num contexto social e que essas redes sociais sejam o foco dessa pesquisa, e não eu com a minha própria prática. Por isso que a etnografia tem sido taxada de a selfie acadêmica, autoetnografia, né, a selfie acadêmica. Então, esse é o risco que a gente precisa tomar cuidado. Eu não estou falando para a gente descartar nada disso, mas são alertas que eu faço para mim próprio, né? Quais são os riscos, né? Será que eu estou sendo honesto? Porque
não se trata aqui de questão de desonestidade, mas a gente às vezes faz uma aproximação e a gente não se dá conta da dimensão científica, epistemológica mesmo, dessa aproximação que a gente está fazendo. E, por fim, a pesquisa artística, que é o que se aproxima mais com a gente, mas que trata um pouco de todas essas questões que já foram colocadas, né? Então, a pesquisa artística, mais uma vez, ela surge no contexto de se trazer a prática artística como uma área, de se reconhecer como uma área reflexiva de fato, né? Então, tem algumas premissas caras aqui da pesquisa artística. Primeiro, que é uma pesquisa não sobre a arte, que seria uma pesquisa mais musicológica, e não uma pesquisa para a arte, que seria uma pesquisa, por exemplo, para desenvolvimento de ferramentas e teorias, processos para a arte, mas uma pesquisa por meio da arte, ou seja, você fazendo a arte, você está desenvolvendo a sua pesquisa, né? É uma coisa que a gente já tratou, disseminar não apenas os resultados, mas os processos, articular os dados parciais de uma maneira coerente, né? Escapar do endereço individual, do aprimoramento pessoal, a gente também já tratou, né? E tem uma questão que é muito sensível em relação à nossa área da performance, sobretudo da performance que trata de um repertório mais canônico, né? Que originalmente a pesquisa artística ela surgiu como um território exploratório, né? Então surgiu como um campo de pesquisas que buscam estender os limites do que se entende por arte. Então, muito voltado à arte experimental, a produções multimodais, que não estão restritas à música, à artes da cena, a artes digitais, mas que congregam tudo isso, né? E quando a gente traz para a performance, a gente precisa saber que a gente está fazendo esse ajuste, a gente está trazendo para uma dimensão, de certa forma, um pouquinho mais canônica, no sentido de quando se trata de um repertório mais tradicional, né? E aí algo da pesquisação, que a gente também precisa tomar cuidado, né? Diferencia-se da prática rotineira por ser intervencionista, problematizada, deliberada, documentada, disseminada, e isso que a gente tratou aqui, experimental, né? Mas nada impede de você abordar um repertório mais canônico com uma postura experimental, por que não, né? E aí o desafio justamente é como articular e disseminar esses conhecimentos, que é um conhecimento sensório às vezes, né? Às vezes não documentável por meio de texto, ou por meio de gráfico, ou por meios quantitativos numéricos, né? Mas que prevê um produto ali simbólico, né? um meio simbólico, né? Então, como é que a gente compartilha esse produto artístico? Tudo isso está mais fácil, né? Em termos de recursos tecnológicos. A gente pode disponibilizar, né, os registros digitais nos nossos próprios drives, gerar QR codes, acessos, etc., né? Mas tratar o produto artístico como uma parte necessária da pesquisa, né? Caso contrário, não seria pesquisa artística, né? E a necessidade de uma parte textual, que é o laço reflexivo, contextual, discussão, compartilhamento, e o que promove, de certa forma, a nossa discussão com as outras áreas do conhecimento, né? Quase como se fosse o Esperanto da academia, né? A gente precisa ter ali, vamos colocar a bola no chão, a gente precisa ter um PDF ali para a gente disseminar também esse conhecimento produzido, né? E a gente tem algumas opções de caminhos, né? Documentação crítica do processo artístico, registros, avaliações, ajustes, tudo isso pode ser registrado, articulado num discurso crítico, por exemplo. Reflexões sobre questões de performance, impasses, avaliações de tomadas de decisões, estratégias, articulações entre pares, conceitualização de processos, etc., né? E aí eu trouxe aqui um exercício de uma análise de uma peça, mas eu acabei ocupando todo o meu tempo aqui, então isso fica para um próximo encontro, tá bom? Mas, enfim, espero poder ter contribuído aqui com a discussão, tá? Obrigado, então, pelo espaço. Boa tarde, os presentes. Também quero cumprimentar a nossa mesa, nossos colegas da casa. Parabenizar o nosso programa de pós-graduação por esse evento. Doriana Reis, um curtíssimo espaço de tempo, né, conseguir
fazer esse evento, convidados externos aqui do Estado. E dentro dessa área que é tão importante dentro da nossa instituição. E, claro, Brasil. Alexandre, obrigado pela excelente exposição do Zamit. Tocou em assuntos relevantes, mais gerais, relacionados à metodologia empregada na área da performance. E o meu objetivo aqui é que a gente fazer um recorte mais específico e trazer a pesquisa na área de metais e performance aqui na Unicamp, né? Então, a Unicamp, como qualquer outro, uma universidade que está sempre à frente do seu tempo. Aqui também a gente tem na área dos metais, foi uma das primeiras universidades que tiveram pesquisas relacionadas às áreas dos metais, não exatamente na área de performance, num primeiro momento, mas a gente teve aqui essa inserção da pesquisa na área dos metais. Por que o meu não está virando aqui? Só. Eu vou aqui. Bom, relacionado aos temas pesquisados até o presente momento, que é o segundo slide, Dorian, por favor. Como eu disse, nós tivemos uma das primeiras pesquisas, a maioria das pesquisas que nós temos relacionadas à área, né, dos instrumentos de metal, elas estão dentro da nossa única área de concentração, que todos, acho que a Maria aqui conhece, que é música, teoria, criação e prática, dentro dos estudos instrumentais em performance, né, que privilegia a prática interpretativa. Bom, relacionado específico à área, e que desde a minha entrada aqui na docência, em 2011, eu quis trazer de um grupo de metais, e isso está altamente relacionado à prática. Existe um grupo de metais que se chama Metalofonia, o qual já tem 23 anos, e o meu grupo de pesquisa no CNPq eu batizei com esse nome, né, que está relacionado à discussão de aspectos relacionados à performance, investigação de repertório e considerações históricas dos instrumentos de metal no Brasil. Então, é uma equipe interinstitucional e internacional que utiliza abordagens metodológicas específicas para cada objeto de pesquisa, né? Antes da minha vinda até a chegada à universidade, a minha atuação de dedicação exclusiva aqui no Instituto de Artes, nós tivemos cerca de pouco mais de 5 pesquisas na área de metais. Com a chegada, a gente está passando agora já de 2 dezenas, né, de dissertações e teses. Então, grande parte dessas pesquisas surgiram a partir desse grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. Então, como qualquer outro grupo de pesquisa, a gente tem um levantamento bibliográfico relacionado à performance na área dos instrumentos de metal, reflexão, desenvolvimento e aplicação de conceitos interpretativos e, claro, a pesquisa de campo, porque nós temos uma imensa necessidade ainda de pesquisa de campo para, por exemplo, o levantamento de repertório, né? Então, eu vou finalizar essa minha exposição aqui hoje falando de uma obra, por exemplo, de 1856, que não havia descoberto ainda, para trompete e um pequeno grupo de cordas, um tema com variações, que é do mesmo ano do tema com variações do Arban. E isso já nunca tinha sido descoberto, né? Então, isso sai agora também pela Oxford, no lançamento de um artigo pela Oxford que até no segundo semestre a gente vai lançar. Então, há uma grande necessidade dessa pesquisa de campo relacionada às áreas, ainda à área de metais. Relacionado ao que foi pesquisado até hoje, então essas são, então o Alexandre trouxe algumas formas, né, de caminhos a perseguir. Aqui eu trouxe o que foi realizado até o presente momento. Então, estudos de caso, compositor obra, pelo Ranilson Farias, foi realizado em 2002.
né? O Renilson Farias é o professor de trompete lá da UFRN. A comparação composicional entre obras, né, que hoje nós temos a dissertação do Tadeu Taffarello, que é pesquisador, hoje aqui da Unicamp, foi 2004. Fundamentos técnicos interpretativos, que isso começou bastante dentro da área, né, hoje um pouco mais avançados, porque a gente tem do meu antecessor aqui na cadeira, que foi o professor Klaus Beltrame, foi 2008, e do repertório que está relacionado ao levantamento de repertório brasileiro para os instrumentos de metal. Então tem do professor Clóvis Beltrame, também do professor Robson Denadai, que também é da casa, e do Albert Catar, que é de 2014, que é professor da UFRJ e meu atual orientando de doutorado aqui. A partir de 2008, nós temos a incidência dessas teses e dissertações relacionadas à história do instrumento natural, né, em língua portuguesa, porque isso não existia também. Então, do Flávio Boni, de 2008, do Ulisses Rolfini, de 2009, do Rodrigo Santos, de 2009, e da Jaqueline Teoro, que foram dissertações e teses também realizadas aqui. Não existia em língua portuguesa algo relacionado à história dos instrumentos naturais. Sobre naipe orquestral, a história e interpretação, aí eu coloco a minha tese de 2010, que fala sobre o Carlos Gomes e que isso implica, né, na ópera italiana, essa instrumentação, não só no Brasil, mas que isso impactou, né, na tradição italiana de conotação de naipe, formada, por exemplo, dois cornetes e 2 trompetes. A partir de 2016, nós temos 2 trabalhos relacionados à música de câmara de metais, que é do Henrique Heredia e do Branco Bernardes, estudos de caso relacionados a trompete popular e improvisação, especificamente do Valmir Gil, de 2016, do Marcelo Passos, também de 2016. Aqui nós já temos as dissertações e teses que eu comecei a orientar. Trompete e Educação Musical, Ferramentas para a Improvisação, do Clésio Brandão, que é o atual professor da Universidade Federal de São João del Rei, acabou de assumir a posição lá, está terminando o doutorado conosco. E Trompete e Música Popular, especificamente sobre técnica, improvisação e ensino, a dissertação do João Lenhari e do Marcelo Passos, que está em andamento agora, a tese dele em andamento. Relação compositor-intérprete, algo que transita muito dentro da nossa das pesquisas em performance musical, não somente na área de metais. Nós temos o trabalho do Pedro Azevedo, do Adenilson Teles, e ensino de trompete à distância, do Érico Fonseca, que foi um ex-orientando, que é professor da UFOP. E banda musical marcial, nós encontramos aqui 17 pesquisas realizadas aqui na casa. Então, é um espectro grande, como o tema é a gente apresentar um pouco desse perfil. Isso é apresentado em cada instituição, em cada programa de pós-graduação que nós visitamos. A gente tem esse espectro de possibilidades de realização. Então, aqui a gente tem essa imensa quantidade de pesquisas realizadas dentro de cada uma delas. Bom, obviamente, publicações foram realizadas a partir dessas pesquisas. Então, nós temos livros, artigos e análises de congresso, né, relacionadas a cada um desses aspectos. Então, seja de naipe orquestral, né, que é publicada na revista Opus em 2010, da minha dissertação de 2010, Fundamentos Teóricos de 2015, Música de Câmara, Análise e Performance, de Trompete Líder, né, também de 2019, Estudos de Caso, Trompete Popular, 2016 2019, Relação Compositor-Intérprete, Interpretação e Performance, Trompete em EAD, Trompete Popular, Repertório Brasileiro para Trompete, que esses são 3 livros que eu lancei com a Sônia Albano de Lima, né? A Sônia Albano, ex-presidente da Ampom. Os livros de 2021, 4 livros, 2021, 2019, 2019 e 2018. Então, a gente tem uma grande quantidade de publicações relacionadas à área, né, dentro da área de performance. Quais são os avanços, né, que a gente conseguiu das pesquisas quando a gente compara as outras aos colegas e quando a gente, claro, partilha esses avanços e dificuldades? A exploração de temas, por exemplo, pouco explorados, como o repertório brasileiro,
trompete leader, que é o trompete de big band, geralmente, e o ensino em EAD nas instituições de ensino superior, principalmente agora no pós-Covid, no pós-isolamento social. Outros avanços na publicação da história dos instrumentos de metal em língua portuguesa, do barroco até a atualidade. Outros que um pouco tangenciam um pouco daquilo que o Alexandre colocou também, que são temas regionais, né, o naipe de metais, a música de câmara, a relação compositor-intérprete de temas regionais, que você traz essa pessoalidade mais aflorada. Os estudos de caso, né, principalmente relacionados às pesquisas em trompete popular, e os fundamentos técnicos, né, seja de trompete, trombone, trompa e também em tuba. Os maiores desafios que nós temos, né, nesse momento, acho que fomentar o interesse da investigação dos alunos já na graduação, né. Durante o isolamento social foi bastante difícil, né, a gente manter, e no retorno a gente teve um edital específico aqui na Unicamp, que era para ações ligadas ao isolamento social. Então eu tive um aluno de iniciação científica que fez uma verificação de como foi a adaptação para as aulas de instrumento e canto durante o isolamento social. Então foi bastante interessante essa verificação do que foi realizado ao longo desse momento e o que isso impacta agora, que pode ser utilizado no pós-isolamento social. Então, fomentar esse interesse em que nesse retorno a gente tem uma má compreensão da própria instituição, não é um desafio, né, porque ordinariamente nós tínhamos 25% de alunos que entravam na universidade, né, que chegavam na universidade. Com o advento da pandemia, nós tivemos 25% de alunos que conheciam a universidade em loco e mais ou menos 75% dos que chegaram para a universidade, sejam dos 2 anos anteriores, isolamento social, que é tudo novidade, muita novidade. Então, inserir esses alunos já na graduação em iniciação científica, hoje é sim um desafio. Promover a maior participação dos alunos nos eventos acadêmicos no Brasil e exterior, né, agora, esse evento acontecendo presencialmente, embora nós manteremos os nossos eventos de forma remota, mas nada substitui o contato pessoal. Então, manter essas atividades em eventos acadêmicos, seja online, mas principalmente de forma presencial, isso é fundamental. Continuar a pesquisa nos temas explorados nos programas de pós-graduação, procurando específicos enfoques, como o Alexandre colocou aqui, ainda tem áreas que a gente ainda precisa avançar em determinados temas, e expandir a investigação com colaboradores de outros países. É uma ação da administração central, já não só dessa reitoria, mas das anteriores, e que a gente faça uma expansão de ação, principalmente com os países da América do Sul, ou os países do hemisfério sul, né? Então, acho que é importante a gente conhecer mais a realidade, e avançamos em muitos aspectos na pesquisa. Aqui no Brasil, estamos à frente, considerando alguns países do hemisfério sul, a gente pode exportar tem know-how para exportar para esses países, e, claro, a gente fazer essa interlocução com outras realidades. Por exemplo, eu coloquei aqui, isso foi agora no Carnaval, foram 2 acordos de cooperação que nós estamos fazendo, um com a Universidade de Santo Inácio de Loyola e outra com a Universidade de Música de Lima, as duas na cidade de Lima, que a primeira é com o Sil, vai ser na área de música popular, e a outra relacionada especificamente aos trompetes. Então, é um desafio também manter essas relações, não somente com o hemisfério norte, que nós temos uma tradição mais larga de fazer esses convênios, mas estender isso, né, para o hemisfério sul, para que a gente compreenda e também sejamos compreendidos nesses países. Algumas ações fundamentais, que é a participação, manter a participação, né, dos alunos nos eventos acadêmicos
no Brasil com letra maiúscula, está escrito errado aqui, desculpa. Exterior, né, com retorno das atividades presenciais, e para que a gente possa fomentar, o que eu estava dizendo anteriormente, essa participação dos alunos, e todos os pesquisadores, claro, dos docentes também, obviamente, na produção artística, na comunicação acadêmica, em conhecer outras pesquisas na área, para que a gente promova isso, né? A tela ela é importante, mas ela fica pequena para a quantidade de informações que a gente precisa no corpo a corpo, no tete-a-tete. Isso é fundamental. Então, é preciso que a gente tenha realmente investimento. Um dos desafios é esse investimento, disponibilizar diária, disponibilizar pagamento de passagem, para que isso continue sendo, para que isso ocorra, né? No nosso caso, para quem ainda pode levar o seu instrumento, e a instituição que não possui isso, a infraestrutura necessária para isso. Bom, como sugestão aos futuros pesquisadores, acredito que fomentar as atividades de pesquisa desde o início da trajetória, como falei, sobre, por exemplo, iniciação científica, contextualizar, valorizar e utilizar como fundamentação teórico-prático o que já foi pesquisado, obviamente, mas buscar o que pode e necessita ainda, propondo caminhos distintos, um pouco como o Alexandre colocou aqui. Revelar à comunidade musical acadêmica os frutos de sua pesquisa, publicizar, o Alexandre falou dessa questão dos dados, de como fazer no meio do caminho, como isso está ocorrendo. A gente tem aqui o repositório de dados da Unicamp, a gente pouco utiliza esse repositório. Fundamental que a gente deixe esses dados registrados, não já o final da pesquisa, mas os caminhos para que outros pesquisadores possam usufruir desses dados e continuar com suas pesquisas. E uma atenção especial é a promoção na inter-relação das pesquisas com os alunos de graduação, né? Temos aqui alguns alunos de graduação, mas relacionado à área de metais, a gente intensifica aqui a atuação dos docentes e orientandos nas disciplinas do curso, seja na aula de instrumento, como PED, ou como um participante efetivo, né, das aulas, ou na música de câmara, na prática orquestral, na Big Band, né, na prática instrumental, que aqui na Unicamp a gente é riquíssimo relacionado à prática instrumental, voltada à área de música popular. Então, é fundamental que a gente intensifique essa atuação dos orientandos, né? E, claro, investir na admissão dos alunos estrangeiros, graduação e pós-graduação. Nós temos o PEC-G, o PEC-PG no país. Então, o PEC-PG, que é um programa que é direcionado a estudantes de pós-graduação, em que o país ele tem ações diplomáticas, e durante algum tempo isso ficou em stand-by, mas agora a gente está retornando isso com mais força. É importante também esse investimento, né, na admissão desses alunos estrangeiros. E, por fim, só também para que eu não me avance muito no horário, como exemplo de atualização e continuidade da pesquisa, então eu fiz um paralelo aqui da minha dissertação de mestrado, que eu não fiz aqui, fiz na Unirio, né, que foram obras de compositores paulistas, para depois eu fazer uma contraposição com um aluno, com um orientando meu em 2017, que fez uma atualização de dados dessa. Então, se em 2002 foram levantadas 24 obras, em 2017 nós tivemos 46 obras, e claro que esse número não para, esse número já está a mais. Então aqui tem essa primeira listagem e depois essa segunda listagem do Pedro Azevedo. Por fim, como eu falei para vocês, já tinha esse lançamento, foi lançado pela Abrapem, esse livro de partitura revisada dessa obra que eu falei para vocês, que eu tinha comentado, de 1864, de Zarias Dias de Mello, que é um compositor daqui de Campinas, que é uma obra para cornet e orquestra reduzida. Então aqui nós temos um exemplo, né, da partitura original e aqui dela editorada. Então ele foi lançado nesse livro, né, com a Sônia Albano, pela Abrapem, está disponível gratuitamente aqui no site da Abrapem, e aqui nós temos, né, toda a ficha técnica e aqui um QR Code que você pode ouvir a primeira gravação da obra, e funciona, tá? Se quiser botar aí, pode colocar que está funcionando. A gravação de trompete e piano, é uma obra que ela foi composta para trompete e uma orquestra reduzida, mas para esse livro
com a colaboração do professor Rafael dos Santos, nós fizemos uma redução para piano. Então, essa versão no livro que a gente tem essa versão também para piano. Então, também agradecer essa parceria, né, que a gente tem com os compositores e os membros da casa, para que a gente pudesse fazer isso. Bom, gente, quero agradecer vocês é um pouco do que nós vivemos aqui no dia a dia, tentando fazer essa atividade junto com a atividade da direção da unidade, que não é fácil, mas a gente consegue organizar isso de forma a entregar para a sociedade esse trabalho de pesquisa dentro da área, que acho que está em constante evolução e ainda tem um caminho enorme para percorrer. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. É um prazer participar desse primeiro simpósio de pesquisa em práticas interpretativas aqui da Unicamp. Cumprimento aqui todos os meus colegas na banca, o Felipe, Paulo, Alexandre, e agradecer e parabenizar a organização do evento, a Dona Irã, os alunos, todos envolvidos. Agradecer também a parte técnica aqui, a Ayrton, pelo trabalho. Bom, a gente combinou aqui de fazer um recorte, né, e vou falar um pouquinho da pesquisa em performance, em percussão no Brasil. É um material que a gente comumente faz no grupo de pesquisa, né, ter um tipo de uma compilação, né, dos materiais que são publicados. Os materiais no Brasil, acho que com certeza até 2021 a gente tem todos aqui, que a gente tem acesso, né? Apesar de que algumas universidades ainda têm uma certa dificuldade de divulgação das teses de maneira online, mas a gente tem um banco de dados aqui que possui tudo que é produzido de teses, dissertações e os artigos publicados em periódicos e os livros e capítulos de livros, né? Então, esse material que eu vou falar hoje, ele faz um recorte da pesquisa em performance no Brasil. Então tem alguns critérios, é claro, né? Aqui a gente tem como critério, primeiro, que é o critério pessoal, porque todos os trabalhos aqui citados foram lidos integralmente por mim, né? Tem uma dificuldade na área de performance, porque se a gente procura somente pelos resumos, né, você pode ficar um pouco desorientado, porque muitas vezes, quando você começa a ler a tese, de fato não é propriamente performance, é outro subtítulo, e aí cria uma confusão. Então, eu preferi deixar essas outras obras de fora desse recorte aqui, né? E também tem aquelas publicações que são sombreadas, ou são parciais, né, capítulos de tese, então não são citados, não estão dobrados aqui, porque de fato não reflete uma pesquisa nova, mas sim para esse recorte aqui, que seria a quantidade, né, a expressão da pesquisa em percussão no Brasil. E ela vai seguir um pouco o que a gente, uma subdivisão interna da percussão, que a gente tem feito desde o primeiro Congresso Brasileiro de Percussão, que foi aqui na Unicamp, em 2017. A gente, naquele momento, já tínhamos 6 programas de pós-graduação com performance em percussão no país, né? Só para a gente ter a gente começa a pós-graduação em performance em percussão aqui na Unicamp, um ano depois no FMG, depois vem UFO, UFRN, UFG, Unesp, e o UFG eu acho que agora ainda, não sei se abriram o programa novamente, faz tempo que eu não sei, mas não sei se abriu novamente, mas o período ficou fechado. Então são essas as principais e bastante publicação. E o congresso, né, que já está na 3ª edição, é a cada 2 anos, e está mais ou menos acompanhando o surgimento dos programas. Então teve aqui em 2017, 2019 na FMG, aí devido à pandemia fizemos 2021, colaboração a UFO e a UFRN totalmente online, e ano que vem na Unesp, seguindo um pouco como os programas apareceram, né? E foi uma oportunidade interessante de troca entre os programas. A gente
nós fizemos alguns encontros virtuais entre orientandos e programas, né, de algumas universidades, e a partir desse momento a gente falou, acho que a gente tem já um certo volume para fazer o Congresso Brasileiro de Percussão, que tem uma parte também de performance muito grande, né, assim, que muitas vezes não é relacionada com pesquisa, com participantes internacionais e por aí vai, né. Nesse mesmo período a gente tem uma publicação da Cambridge, daquela série Companion, né, 2 dedicadas à percussão e outra à bateria. Isso é muito recente, né? Que a gente tem algumas colaborações também de autores brasileiros, né? Que se alimentam desses trabalhos aqui realizados, que vocês vão ver, né? Então, foram esses os trabalhos. Aqui um pouco para cima, se você subir um pouquinho, por favor. Então, essa divisão que a gente fala, né, você vê ali que basicamente você tem uma divisão entre a percussão na música de concerto, a chamada erudita, a percussão popular e a bateria, né? E lógico, muitos autores, né, quando vão tratar da performance, tem várias subdivisões internas dentro do que ele chama ali de estudo interpretativo. Então, é um estudo de performance que é puro, né, algum termo que é utilizado como puro, ou seja, que trata somente da performance, outros que vão ter alguma relação com análise, com musicologia, outros que têm a ver com educação, né? E a gente fez uma subdivisão que abarca todas essas possibilidades em cada uma das 3 categorias. É um campo muito vasto, né? Então ficou muito complicado, quando a gente começou a montar os editais desse congresso, para a chamada dos artigos, de subdividir cada uma das categorias, né? E como a gente escolheu os pareceristas. Então a gente fez uma divisão, e essa subdivisão interna dessas possibilidades de pesquisa não estão aqui refletidas. Então, você pode ter nesse estudo interpretativo, o primeiro ali de música e concerto, trabalhos que têm a ver com como disse o Paulo, uma releitura, uma edição crítica comentada da performance de algumas obras, como você pode ter também performance pura, como também pode ter a performance interferindo em composição, né? Ou seja, você tem todas aquelas categorias que usualmente a gente encontra nos textos que tratam do estudo da performance. Então, ali você tem um número total, e eu coloquei também, para a gente ter uma noção, entre as barras, do que foi produzido pela Unicamp. Então, ali das 36 teses sobre percussão de concertos, 6 da Unicamp, 52 artigos 24 e por aí vai. O que está entre barras é aqui do grupo da Unicamp. Tá? O que a gente tem aí, nas linhas de pesquisa principais, só para vocês terem uma noção como é que a gente organizou esse grupo de pesquisa, que também foi o primeiro, né, no país especificamente, não quer dizer que tudo que está aí, que a gente tem pesquisa desenvolvida, mas é a organização, como é que o grupo se desenvolve. Uma das premissas que eu tinha na criação, primeiro que devia ser um trabalho coletivo, né? Eu tinha acabado de voltar do doutorado dos Estados Unidos numa escola em Nova York que tinha como uma direção muito forte o trabalho coletivo de pesquisa, né? Então o programa já foi inteiro montado, o grupo já foi inteiro montado pensando nessa participação, cada um com uma função organizada dentro da área, né? Então ali você vai ver que tem como linhas principais, né, o levantamento e registro histórico da percussão brasileira e dos percussionistas brasileiros. Esqueci de falar o principal, né? O grupo tem como objeto de estudo a percussão e a performance na percussão. É isso. E a partir da performance a gente vai tratar os objetos e de certa maneira classificá-los, né? As metodologias também são geradas através do objeto de estudo e objetivo da pesquisa. Muito diferente, então, quando a gente trata de performance, a gente vai tratar da performance desde a performance no repertório sinfônico, repertório clássico, repertório orquestral, repertório de obras contemporâneas, como também aquele repertório que a gente chama da música popular, dos bateristas, percussionistas, né? Então, a gente, em cima desse, tudo que é de percussão e performance, a gente vai ter, a gente não faz uma subdivisão anterior metodológica para tratar dos assuntos, ou seja, alguns autores
vão tratar da música popular somente através da etnomusicologia e por aí, né? A gente vai tratar com performance e tentar dar a nossa contribuição o máximo possível em cima da performance. Um pouco daquilo que o Zamit comentou, que eu acho um risco também, da gente tentar publicar trabalhos de sociologia, história e cair algumas ciladas que ao longo do tempo eu também já vi, acho que vários de vocês, pesquisadores, já viram, né? E outra coisa importante é que muito desse material, quase tudo é fonte primária, né? Então a gente tinha noção de, especialmente na música popular ligada à bateria, à percussão, muitos dos trabalhos aqui tem referências em quase todas as teses geradas depois no Brasil, né? Especialmente de bateria, que a gente fez um núcleo muito grande aqui de pesquisas, né? Então, voltando, olha, tem levantamento e registro histórico da percussão brasileira e dos percussionistas brasileiros, justamente porque os primeiros trabalhos aqui gestados foram os primeiros a trazer um recorte, ou seja, nenhum historiador se interessou, a gente foi lá, buscou a fonte, mas está bem claro para a gente que não é um trabalho de história, é um trabalho de captar essas fontes primárias relacionadas à percussão, né? O dos percussionistas brasileiros, sim, de fato, é um trabalho mais voltado à performance, que traz informações do aspecto performativo, né? De gravações, de relatos, né? A gente tem, agora a gente está numa geração que a gente começa a perder os primeiros percussionistas, né? Não estão mais presentes, mas a gente ainda tem os registros todos aqui, agora digitalizados, mas anteriormente naquelas fitinhas cassete, vocês devem lembrar, os amigos talvez não, mas o pessoal mais antigo lembra, né? A gente gravar essas entrevistas, tal, em fitas de tape, tal, a gente tem um registro interessante. O segundo, que é o estudo interpretativo sobre o repertório brasileiro para percussão, tanto no campo da composição erudita, como também estudos interpretativos que tratam do idiomatismo da percussão popular e bateria e de seus percussionistas e bateristas. E a gente tem esses eixos aqui, né, e rizomas, as subdivisões aí. A percussão na Pindorama, a percussão ancestral brasileira, né? Então, tem o período pré-colonização, que tem uma característica de pesquisa que envolve uma pesquisa pictórica, textual e museológico, né? O período colonização e interação com a cultura europeia, que é pictórico também, textual e museológico. Essa dificuldade que o Zamit já falou também, da gente não ter as fontes, né? O terceiro é o período dos primeiros registros de áudio até o atual, que é análise de áudio, pictórico, textual e museológico. A segundo eixo é o Brasil, percussão na colônia, que a gente tem manifestação folclórica, o tambor e seus tocadores anônimos, que a gente coloca aqui. Os tocadores anônimos, depois eu vou falar um pouco das fontes, mas a gente tem basicamente 5 fontes interessantes de coleta, né, de áudios, né, da manifestação folclórica no país, que vem desde Mário Andrade até Djalma Correia, né, e passando por Mano Viana e por aí vai. E a gente tem uma deficiência grande nesses registros, né, que são os tocadores de percussão, mas que não tem nenhum nome, e é impossível hoje em dia a gente ir atrás desse. Então a gente chama eles dos tocadores, né, nem percussionistas, tocadores anônimos. A terceira é a percussão na música urbana, a percussão na música popular, né, o machixe, o choro e seus primeiros instrumentos, e na música sinfônica. Então, veja bem, a gente não tem uma subdivisão aí entre o popular e a sinfônica, mas vem colocando eles em volta, amarrando eles através da performance, né? Um pouco mais para frente eu vou explicar qual que foi o objetivo pensado lá atrás, né, quase 20 anos, que agora está fechando o ciclo. Assim, a quinta é a percussão no século XX, percussão clássica, início do repertório solista e de obras solos, orquestral e de câmara, e seus percussionistas, isso tudo no Brasil, é claro. A percussão popular e bateria, os estudos interpretativos. Vamos pular um pouquinho essa parte aqui. Então, nesses últimos 14 anos, né, 16 anos, na verdade, a gente tem utilizado diversos autores e trabalhos referenciais. Eu coloquei aqui aqueles que, não aqueles que foram utilizados uma única vez, mas para a gente ver como fundamentação teórica de suporte analítico, a gente chegou a identificar algumas linhas de atuação, né? A primeira que são os estudos culturais de identidade, que você vai ter desde Gilroy, Hall, Lopes, Carneiro e por aí vai. Aquilo que eu falei do registro e acervo museológico, então, desde de Cameu, de 77, depois passando por Andrade, Mário Andrade, Viana, Pereira e Correia, né, o Djalma Correia,
que tem apesar de ser mais conhecido como percussionista, ele tem um acervo muito interessante para quem se interessar. Esse acervo ele teve um pouco de azar, vamos dizer assim, que no momento que ele seria transformado e transferido para um museu, né? Porque o Djalma Corrêa chegou um momento que ele trabalhou e, né, foi fomentado pela Funarte. E nesse período ele fez esse material, mas aí entrou o governo Bolsonaro e aí nada aconteceu, depois entrou a pandemia. Então, se o Djalma Corrêa conseguir de fato esse espaço, né, adequado, ele tem um acervo muito interessante e ainda pouco explorado, né. Depois tem a musicologia crítica e análise, aí tem os autores talvez que estão ali, vocês estão observando, que a gente utiliza, que vai desde análise de música popular, de improvisação, de música, análise pura serial e por aí vai, que são instrumentos que a gente vai utilizando e montando nossa metodologia a partir do objeto de estudo, né? A tradição disposicionista, expanalista e de associação livre, e acústica, né? Quando a gente trata de instrumentos musicais, vai falando de técnica e produção de som, a gente tem usado bastante suporte, né, acústico para nossas experiências aí na produção de som ligados à performance. Então, basicamente, são esses o material, não sei se, acho que eu não coloquei mais nada, que a gente tem utilizado aqui na Unicamp. Então, ao longo do tempo, esse grupo se expandiu bastante, né? Nós temos 17 professores universitários que saíram, né, que hoje em dia ocupam instituições que saíram aqui da percussão, aqui do mestrado do doutorado, né? Então, já é uma rede bem grande, bem ampla, nacional, né? Que ao longo do tempo foram saindo, mas continuam ainda a atividade no grupo de pesquisa. Então, talvez aqueles números lá que vocês viram ali, talvez seja um pouco mais aproximado da geração desse grupo de pesquisa inicial aqui, né? Então, basicamente é isso. Acho que está aí minha contribuição. Eu fico aberto para perguntas e para intervenções. Obrigado. Obrigado, professores. A gente vai abrir para quem tiver pergunta agora. Eu não sei se tem microfone para passar aí embaixo ou a gente passa esse aqui. Então, se alguém tiver alguma pergunta, só pode levantar a mão, que aí eles vão chegar com o microfone até vocês. Boa tarde a todos, boa tarde aos professores. É muito bom ter um panorama aí geral sobre, né, essa linha de performance musical. E eu queria fazer uma pergunta para o professor Fernando e professor Zamit. Com relação à percussão, eu fiz um trabalho aqui em dezembro, né, de prática de Big Band, e trabalhando os ritmos nordestinos, né? E eu senti bastante dificuldade com os alunos no sentido da prática desses instrumentos, né, de percussão popular. Aí eu não conheço como que funciona aqui. Eu sei que o professor é da percussão erudita, mas os alunos não tinham quase nenhuma vivência na área de instrumentos, por exemplo, zabumba, alfaia. Eles tinham bastante dificuldade com esses instrumentos, né? Assim, até acesso a esses instrumentos. E aí eu queria saber do professor como que isso funciona aqui, né, na Unicamp. A gente está numa faculdade de música popular, assim, tem um curso de música popular também, né? E música erudita, claro. E aí eu queria saber sobre isso. E o professor Zamit, quando ele falou sobre conceitualização dos processos ali na questão da performance, eu queria saber um pouco mais como que ele vê na pesquisa artística essa conceitualização do processo em si, do processo criativo durante a performance musical. Muito obrigado e parabéns aí pela palestra. Jeremias? Jeremias, obrigado pela pergunta. Eu vou responder no da minha área, né? Ou talvez o professor Leandro, se estiver aqui, que é o professor da parte de música popular, possa responder, mas também não sei que alunos que frequentaram a aula. Nós temos o curso de música erudita, tem o curso de música popular, né?
E as pesquisas no campo aí da mestrado, doutorado, você vai encontrar aí uma gama grande de percussionistas já com uma carreira muito longa, né? Nesses textos aí, eu posso passar depois para você como funciona. Então, talvez alunos da graduação que talvez tocaram ali, que são da bateria ou são da música erudita, que talvez esses alunos não toquem outros instrumentos. A gente tem vários outros que tocam. Então, mas o currículo nosso aqui, da percussão erudita, não obriga o aluno a estudar os instrumentos de música popular, né? A gente tem uma abertura, né? Mas a gente não obriga eles a fazer essa formação. Alguns deles sim se interessam, mas não é obrigatório, né? A própria malha curricular não obriga a isso, né? Mas, de fato, ao longo desses anos todos, eu estou aqui há 26 anos dando aula, né? Desses, talvez, todos os professores que eu citei que saíram daqui, a grande maioria deles aproveitou os dois cursos ao mesmo tempo, tanto de música popular como erudita, né? Então, fica difícil saber agora que tipo de aluno que foi para lá, né, Jeremias? Mas a característica, de fato, é que eles aproveitem dos dois lados. Eu acho que vários instrumentistas aqui, né, metais, piano, eles vão... A Unicamp foi pioneira no curso de música popular, então a gente acha um pouco, ainda mais na área de percussão, que eles não têm acesso, né? Agora, as zabumba, se você for na percussão, no laboratório de percussão, a gente tem todos os instrumentos lá, né? Obrigado pela pergunta, Jeremias. Na verdade, é no sentido de, sobretudo nessa questão da pesquisa artística, muitas vezes se inaugura processos, né? Ou seja, você percorre um processo que não existe, mas ele vai ser documentado e você vai refletir sobre, vai promover organizações, ajustes, descartes, e você vai ter, no final das contas, o registro de um percurso ali, que de repente pode ser que possa ser replicável em repertórios, por exemplo, vamos colocar numa dimensão prática, em repertórios similares, né? Então seria isso, você fundamentar em conceitos, gerar conceitos ou se apropriar de conceitos e formalizações que podem já existir, mas não nessa unidade desse processo que você percorreu. E você definir, sistematizar e propor uma possibilidade de replicação, se for o caso. Adaptável ou não, né? Tudo bem? Sei que não foi para mim, mas acho que é um comentário interessante, que tem hoje bem relacionado a isso. Tem um dos orientandos, por exemplo, vai falar sobre relação compositor-intérprete, mas não essa relação tradicional como nós temos visto, né, consolidada, mas relacionada à área da cocriação. Quando você coloca cocriação, esse argumento de busca dentro da música, você quase não existe, mas dentro do business está cheio. Então, é algo que você pode fundamentar agora, utilizar agora. Eu confesso que é audacioso para a dissertação de mestrado, mas interessantíssimo para que você inaugure esse novo dentro daquilo que a gente vai falar de performance, que não é só uma relação de correção ou sugestões de adequações na criação daquela obra a partir do compositor, mas o próprio intérprete criar ou co-criar com ele, e assim por diante. Então, é sempre novo, é muito bacana, inovador isso em alguns aspectos, porque é vivo e constante, isso a gente está sempre numa vanguarda criativa a partir de um modelo, de tentar isso de um modelo inovador até para a própria metodologia. E aí, nessa questão do rigor acadêmico, falando dessa conceitualização, né, de processo, teria que ter uma metodologia, eu poderia criar a minha própria metodologia dentro ali do meu processo criativo, que eu estou analisando, por exemplo, ou não? Sim, por que não? Metodologia é um termo muito vago. Metodologia, a princípio, é um estudo de métodos, né? Vamos descer um pouco, vamos falar de processos e técnicas. Você percorreu um caminho ali que foi exitoso, né?
teve todo um procedimento de ajustes, descartes, incorporações. Às vezes você incorpora processos, inclusive, que já existem, mas ninguém sistematizou, ninguém formalizou aquilo, né? Então, por que não, né? O próprio método, eu gosto muito de uma frase do Pedro Demo, que ele tem um livrinho sobre metodologia, métodos de pesquisa. Né, ele fala que, por que não um método ser um processo criativo? Por que você não percorrer um método a partir da demanda? Né? Obviamente com muita responsabilidade. Né? Mas esse é o jogo de cintura que a gente tem. Né? A gente tem todo um rol de métodos e processos já existentes, mas a gente tem espaço para criações, ajustes, adaptações. A nossa história na área de performance é muito essa, né? A gente tentar se apropriar de métodos de outras áreas e, outros momentos, o movimento contrário, a gente tentar se distanciar para ter autonomia, para atender às nossas especificidades. É um jogo de cintura, né? É difícil de se fazer. Mas eu acho que tendo um rigor de uma organização, de uma documentação, né? de um desinteresse, né? O interesse é puramente científico e acadêmico, né? Então, porque a gente tem desvios de más condutas que não são propriamente desvios éticos, às vezes a gente comete por ingenuidade, né? Então, às vezes, a gente inflaciona um dado, né? A gente tenta fazer com que aquele dado ou aquele processo seja maior do que ele realmente é, porque a gente tem uma relação afetiva, a gente se apaixonou pelo tema, e às vezes falta esse distanciamento, né? Então, esse tipo de cuidado por que não a gente desenvolver e documentar um processo, e se a gente achar que ele é pertinente, formalizar e compartilhar isso com a comunidade, né? Posso comentar também? Eu acho que você vai ver vários modelos, ou até, né, os autores colocam métodos e criam métodos, né, sobre a performance musical, que de fato alguns são interessantes, a gente utiliza, né, tanto a música popular como na erudita, mas eu fico mais preocupado mesmo, Jeremias, quando tem um projeto assim, de pesquisa, qual que é a contribuição? E aí o método, a maneira como você vai pesquisar, passa muito por isso. É o rigor, né? Mas é um rigor que não tem uma busca pela metodologia perdida, sabe assim? Vamos buscar a metodologia que vai sanar todos os problemas. Eu acho que isso é um discurso que já foi, né? No início, para sustentar essa pesquisa artística ou de performance, você tinha, quais são os métodos e tudo mais, mas hoje em dia a gente já tem um caminho de construir. Eu fico muito mais preocupado com a contribuição de fato que você tem, né? Ainda mais a gente que faz aqui universidade pública, né? Que em geral tem fomento, qual que é a contribuição de fato que essa pesquisa vai ter para o nosso meio e para a sociedade, né? Boa tarde. Quero até me desculpar, né, com o meu caro colega organizador, porque só pude chegar agora para essa última mesa. Mas o tema me interessa demasiado, né? E primeira coisa que eu queria comentar, o que o Paulo acabou de falar, sobre a cocriação. Eu acho, como compositora, que todo intérprete é um co-criador, independente se a obra já está pronta, foi escrita, ou se é uma colaboração sincrônica entre composição e interpretação. Eu acho que sempre o intérprete é um co-criador da obra. Eu acho que nós, compositores, a gente faz como uma planta arquitetônica. Se alguém não executa a obra, não existe, né? Então, eu sempre sempre entendi o intérprete como um co-criador. O que eu queria comentar tem a ver com um pouquinho uma experiência que eu estou atravessando, inclusive o encontro de orientação que eu tive antes de vir para cá. Porque, para mim, enquanto compositora, sempre foi muito simples pensar que a criação é uma pesquisa. E comecei a me inteirar recentemente, né, desde que eu fui para a coordenação de pesquisa,
da bibliografia a respeito da pesquisa em arte, não sobre arte, não para arte, como o Alexandre mostrou, né, falou, da pesquisa em arte, né? Então, já temos uma bibliografia enorme, né, bastante significativa, e, com isso, eu comecei também a me preocupar. Só a experiência que eu estou tendo com o aluno atualmente, que ele veio, é um performer, é um cantor, e veio trabalhar comigo porque eu poderia orientá-lo muito bem na parte de análise das obras que ele está trabalhando. Só que a gente foi mergulhando nos caminhos e batendo a cabeça aqui, ali, aqui, ali. Não dava dando certo, sabe, pelo caminho de análise. Eu sugeri tópicas, eu sugeri um monte de coisa, não estava dando certo. Até que, eu me aproximando da própria bibliografia de pesquisa em arte, eu virei para ele e falei assim, faça um diário da sua forma de estudo, como se estuda, livremente. Faça um diário, depois a gente vê o que faz. E é engraçado porque hoje, na orientação, ele me trouxe um texto que já vai ser um dos capítulos da tese dele, para qualificação, e ele conseguiu, uma coisa que ele não pensava, ele conseguiu perceber que há um método, né, há um método muito claro de estudo que ele desenvolve, que é dele, né, e ele conseguiu também fundamentar as dificuldades que ele encontra nas interpretações e nas soluções que ele está encontrando uma bibliografia que fundamenta tudo que ele está fazendo. Então, está sendo uma experiência muito rica para nós. Para mim, era não orientar uma pesquisa em performance, não é minha área, né? Mas uma pesquisa em arte, sim, é minha área, né? Não importa se é performance ou não, pesquisa em arte, em criação, né? Justamente concebendo o performer como um criador, né? Está sendo muito interessante essa experiência prática com o aluno, que comprova, a gente não ficou preocupado se a gente ia seguir o método autoetnográfico ou não sei o quê, eu simplesmente assim, foi uma coisa intuitiva, eu já tinha usado isso com uma outra orientanda, faça um diário, e daí desse diário a gente está indo, lógico que tem uma parte de contextualização, vai ter uma parte de análise e tudo isso, né? Mas tem esse capítulo que é uma descrição de processo que está sendo bem fundamentada, que então não é aquele exercício de simplesmente sentar e tocar, estudar o instrumento, mas que tem uma reflexão teórica em cima do próprio processo criativo, né? Então, era isso que eu queria testemunhar e dizer que é muito importante que a gente pense nisso e demonstre, né, que a gente, no período que eu fiz mestrado e doutorado, eu tive que, apesar que o meu mestrado foi em criação artística, né, mas a gente teve que se emprestar de metodologias de áreas de humanas, de outras áreas, né, meu doutorado já foi em semiótica, né, e não precisa, essa área é uma área de conhecimento, né, a gente precisa afirmar isso com cada vez mais força. Obrigada. Rafael, obrigado, Rafael. Então, tem duas questões, uma da própria dinâmica da pesquisa e outra mais institucional acadêmica, né? Então, como eu disse, a nossa área de performance ela tem a vocação para a transdisciplinaridade. Isso é bom, mas traz para a gente os riscos que a gente colocou, né? De talvez a gente se aventurar por territórios que a gente não domina e talvez a gente chegue a conceitos, autores já anacrônicos, por exemplo, porque a gente não está vivendo aquela área. Então, a alternativa, aliás, isso é muito valioso, sobretudo hoje em dia, é redes de pesquisa, né? Então, em diversos níveis, né? Uma delas, por exemplo, vamos pensar do pequeno para o grande, né? Por exemplo, coorientação. Por que não pegar um coorientador de uma área com a qual o seu projeto faz essa interface com música, né? Por que não participar de grupos de pesquisa que congregam pesquisadores de diversas áreas do conhecimento dentro de uma temática afim a todas elas, né? Então, isso seria uma atividade colaborativa, que cada um traz aquele seu conhecimento específico, obviamente está disponível ao conhecimento do outro, mas tem uma colaboração ali, né? Mais segura, inclusive. Então, coorientação,
grupos de pesquisa, redes de pesquisa. Aí no âmbito da Unicamp, você como um pós-graduando da Unicamp, de uma unidade, você pode participar, por exemplo, de disciplina de qualquer outra unidade, né? Isso é automático, não requer burocracia nenhuma. Mais do que isso, você pode incorporar disciplinas cursadas em qualquer outra universidade do Brasil, desde que seja reconhecida pela CAPES. Existe uma coisa que é aproveitamento de estudos. Então, se tem uma interface, por exemplo, com a área da educação, ou com a área da psicologia, ou com as tecnológicas, né? Por que não, talvez, encontrar uma disciplina que talvez atenda, né? Então, são esses caminhos, é trabalhar de maneira colaborativa, e não você sozinho, no seu canto, tentar dar conta de várias áreas do conhecimento, né? Eu acho um pouco arriscado, esse que é o ponto, né?